Boa noite, pessoal, professor, professora, mamãe e papai, as pessoas que estão seguindo aqui o Criança Batuta, você que trabalha com pessoas. Hoje o tema é sobre sexualidade. Nós vamos ter uma série de lives aqui essa semana, iniciando agora, hoje, para falar desse assunto tão pertinente realmente na nossa vida. Pois é, você tem sexualidade? Me conta aí. Como é que você lida com ela? Nós vamos conversar hoje com uma pessoa maravilhosa, a professora Marineide Figueiró. Foi, né, e é assim um exemplo aí pra gente, principalmente nessa área da educação sexual. Nós vamos conhecê-la. Vamos estar também aqui com a Valéria, doutora também na área da educação sexual, pós-doutorado também. E eu, Cá Fernandes, aqui com o mestrado em educação sexual e toda essa bagagem aí com a música, porque tudo tá ligado, não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte, já vamos entrando e vamos chamar o pessoal que você já conhece, que esse assunto é importante, né? Ok? Até o pessoal chegando por aqui, eu vou aceitar aqui a Valéria, da Uninter São Carlos. Daqui a pouco entra a nossa convidada. Mas enquanto isso eu quero fazer algumas perguntinhas aí para vocês. Rosa para você ainda é coisa de menina? Azul é coisa de menino? Vamos pensar nesses conceitos já para a gente ir entrando nesse assunto, enquanto a nossa convidada principal aqui hoje não chega, mas Valéria já está aqui. Boa noite! Boa noite! E aí, Vá, como é que você está? Tudo jóia, e você, Cá? Tudo bom? Tudo Animada? bom, muito animada e já aproveitando, né? Hoje tem live aqui no Criança Batuta, Uninter, também São Carlos. Amanhã temos live no portal da Reúne, né? Que é o da Uninter, portal da Uninter geral, né? Então já convido vocês, eu vou deixar, quem quiser pode mandar um direct pra gente e a gente passa o link para você se inscrever, porque essa não vai ser aberta aqui. Tá? E amanhã eu já vou colocar um post também com o link certinho. E quinta-feira também temos uma convidada especial lá do Sul, né? Terapeuta e que trabalha também muito essa questão aí da questão da sexualidade, né? E agora, ó, vamos lá, vamos pedir aqui para a Marineide que está chegando, para ela entrar aqui com a gente. Eu vou fazer o convite aí. Marineide, pode aceitar, viu? O convite eu já passei para você, vai aparecer na sua tela, é só apertar aí para entrar. Aí, Olá, chegando. boa noite, professora, que prazer! Prazer é todo meu de estar com vocês aqui neste momento tão importante, né? De aprendizado, de reflexões. Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, né? Esse momento de eu falo que sempre que a gente traz um convidado, a gente fica mais feliz ainda, porque é tanto conteúdo e tanta aprendizagem, né, Valéria? Ah, com a Marineide, então, é fantástico. Não, eu sou suspeita, né, professora, porque todos os livros eu li, as minha tese, meu mestrado, meu pós-doc, meu doutorado, tem todas as suas referências ali comigo andando, que não tem jeito, né? Que bom, querida, que bom, né? Trocamos sempre os nossos conhecimentos, as nossas experiências. Com certeza. Isso aí. E para quem está chegando agora, ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo, ó, vamos compartilhar aí no aviãozinho, gente. Ó, esse aviãozinho aí é para isso. Você aperta lá, bota o dedão lá, porque senão o Instagram, né, não libera para todo mundo. É assim que funciona. O poder, sabe aquela história de você indicar um amigo? É muito forte ainda, mesmo com todo o Instagram, internet do mundo. Então, você tem esse poder aí no seu dedinho, ó. Clica no aviãozinho, compartilha com quem você sabe que vai ser importante esse tema, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre educação sexual, vamos falar um pouco também da questão da educação sexual na escola, enfim, na sociedade. E eu quero saber, alguém aí não tem sexualidade? Daí não pode participar. Deixou ela em Não, mas eu casa. Muito bom. E vamos chegando. Olha aí quem está aqui. Djails. Gabi.
né? Olha só, Sandra, Dejaí, o pessoal vai chegando. Tem o pessoal aqui, Marineide, que é do curso que a gente está fazendo agora, ainda está em formação, né? Um foi um workshop sobre a música na sala de aula, e o outro foi sobre o professor mão na massa, trabalhando as metodologias ativas, a neurociências e a música no desenvolvimento da criança, né? Então tem gente chegando aí, tem pessoal que é lá do polo da Uninter São Carlos, também temos aí os alunos da Uninter, né? Não só de São Carlos, geral, né? Geral. Mas sem mais, né? Vamos começar? Valéria, passo a honra para você começar essa live, já fazer aí o momento inicial, por favor. Nossa, é um prazer imenso, uma honra para mim estar recebendo a professora Marineide aqui conosco nesse momento. E eu vou pedir, professora, que a senhora conte um pouquinho para a gente da sua trajetória, como que chegou até a educação sexual, a sexualidade. Fala um pouquinho da sua trajetória aí nessa temática tão incrível. Ok. Bem, eu sou, para quem não me conhece, né, sou psicóloga e professora aposentada da Universidade Estadual de Londrina. Fiz o mestrado na USP em Psicologia Escolar, a pesquisa sobre educação sexual, depois o doutorado também na Unesp, campus de Marília, o doutorado também pesquisa sobre educação sexual. Eu acredito assim que a maior semente assim que me despertou para a educação sexual, a principal semente foi quando, no ensino médio, na formação de magistério, né, antes era chamada ensino de segundo grau, a professora convidou um médico ginecologista para vir falar sobre as doenças, naquela época falava-se doenças venéreas, né? Hoje nós falamos ISTs. Gente, e eu fiquei maravilhada com a aula, embora que tivesse aquelas figuras, né, chocantes até certo ponto, mas eu fiquei maravilhada. Foi a primeira vez que acho que como estudante na minha vida eu me senti respeitada na minha inteligência, sabe? De poder aprender coisas da vida. E eu me lembro, aquilo me deu assim, contribuiu muito para a minha autoimagem, e eu pensei, eu posso mais, eu preciso saber mais, eu quero saber mais, porque o saber a respeito das ISTs me fez realmente bem, né? Conhecendo realidades da vida. E aí, quando eu entrei já no ano seguinte, que eu terminei, entrei no curso de psicologia, também na UEL, eu tive interesse em fazer um trabalho com adolescentes, para levar para eles os conhecimentos, né, sobre sexualidade. E eu e uma amiga fizemos juntas um trabalho sozinha, só nós duas, não encontramos nenhum professor no departamento de psicologia que pudesse nos orientar. Então, nós duas fomos à biblioteca, pegamos os poucos livros que haviam, estudamos e desenvolvemos um trabalho que eram encontros aos sábados à tarde, um sábado sim, um não, com adolescentes, 12 garotas de uma, como é que fala, naquela época era um lar, né, que as adolescentes moravam, né, nesse um orfanato. Então, adolescentes de 11, 12 anos, 13, nós fizemos um trabalho que foi muito bom, muito importante, e daí não deu outra, né? Acabei o curso, já entrei como professora e sempre dando palestras sobre esse tema, estudando, sempre autodidata. Eu comecei e fui durante 10 anos autodidata nessa temática para depois fazer o meu mestrado. Então foi assim a minha caminhada, e eu sempre que eu ia falar em palestras para pais, para professores, eu via assim como as pessoas eram sedentas desse conhecimento, como as pessoas tinham muitas dúvidas do beabá, sabe, da educação sexual. Então com isso eu assim me apaixonei de vez e até hoje estou aposentada já há 10 anos e continuo nesse trabalho, contribuindo com meus livros, enfim. Ô, professora. Muito bom, né? E a gente sabe, né, mais do que ninguém, o quanto é importante pra gente que ainda tá aí nessa ativa, né, Valéria? Sim. Estudando, buscando e levando conhecimento para as pessoas. Depois a gente vai falar aí para vocês, além de, já começa, pessoal, seguir a Marineide, né?
já o perfil dela. E também ela tem site aí, blog, falando Livros, dos livros. A gente vai estar... belíssimo com aborto, sobre aborto também ela vai falar um pouco, né? Isso. E aí, Tá. pessoal que está chegando, antes de você continuar, Valéria, hoje é o início de uma série de lives sobre sexualidade, educação sexual e música, que é o tema do nosso workshop do dia 11/6, das 9 às 17, pela Uninter São Carlos. Aí tem que se inscrever, tem o link aqui na bio do Criança Batuta, e vai ser muito interessante, porque a gente vai ter parte teórica, vivência, e quem vai estar ministrando vai ser a Valéria, né, que está aqui com a gente, pós-doutora aí na área da sexualidade, e eu, Cá Fernandes, também nessa área aí do mestrado em Educação Sexual e Música. Então já fica aí o convite para vocês, e eu quero saber, vocês ainda acham que rosa é para menina e azul é para menino? Coloca aí. Sim ou não? Vamos brincar um pouco com esse pessoal que está aqui vendo a gente, né? Vamos interagir aí, gente. Vai lá, vá. Professora, me fala uma coisa. A gente tem tantos teóricos aí que diz que a educação sexual, ela no Brasil, ela tem retrocessos. Ela vai, ela volta. Tem tempos que é falado, tem tempos que é menos falado. Foucault sempre diz que nunca deixou de ser falada, mas sempre dentro de uma proibição, dentro de um contexto em que trazia aquele poder, né, a submissão. Isaura Guimarães, tão querida, também fala que é importante trabalhar essas questões, não só com o professor, mas com todas as áreas, como a senhora, psicóloga, médicos, juízes. Então eu pergunto, o que é a educação sexual? E qual é a importância dela para a gente, para a nossa vida, não só como pessoa, mas como profissional? Certo. Bem, eu vou começar lendo um conceito que eu elaborei na minha dissertação de mestrado, e que ele é um conceito assim que dá uma ideia geral do que seja, acho que é um bom ponto de partida, por isso eu vou retomá-lo aqui. Educação sexual é toda ação, ensino, aprendizagem a respeito da sexualidade e de todas as temáticas a ela ligadas, direta ou indiretamente, seja em relação aos conhecimentos científicos, seja em relação aos conhecimentos, reflexões, valores, normas, sentimentos e atitudes relacionados à vida sexual. Então, é toda situação onde se está aprendendo algo sobre sexualidade, o corpo, as relações de gênero, o relacionamento afetivo sexual. Então, todas as situações de aprendizado. E é importante que a gente saiba, como ponto de partida, que esses momentos de ensino-aprendizagem, eles podem ser de dois tipos. Formal, uma aula planejada, intencional, preparada por uma professora ou um profissional de saúde, enfim, um educador, uma educadora, ou pode ser também, a educação sexual também acontece nas relações cotidianas, sem que os adultos sequer se deem conta de que estão, sim, ensinando algo para a criança por meio das suas atitudes, da forma como respondem às perguntas, dos modelos que dão como adultos, né? Dos modelos de relacionamento afetivo com os outros, nas explicações que dão e até no silêncio, quando pais não falam nada sobre o assunto, quando se calam, eles estão passando uma mensagem para a criança. Esse assunto é feio, não faz parte da vida, não queremos conversar. Na escola, idem. Cortando um pouquinho a senhora, tem gente, ó, vá até o YouTube da Marineide, que é fantástico. Ela fala lá, né? Tem um vídeo que você fala assim: de onde vem os bebês? Ai, que medo, né? Que todo mundo se trava aí de falar isso para criança, né? Verdade. Eu criei uma forma
uma estrutura boa de como explicar para a criança sobre de onde vêm os bebês de uma forma gradativa, tá? Então, é um trabalho meu, original, que a gente está divulgando no canal. Bem, mas eu estava dizendo, então, toda educação sexual, toda situação, ensino, aprendizagem sobre sexualidade, que pode ser informal, estar acontecendo nas relações cotidianas, né? E pode ser também formal, intencional, professores planejando para que aconteça um aprendizado, né? Então, isso é muito importante da gente entender assim, que educação sexual é um espaço, né? Eu apresentei o meu conceito abrangente, agora eu vou detalhar. Educação sexual é um espaço também para nós trabalharmos relações de gênero, para nós questionarmos as desigualdades de gênero, né? E para trabalharmos o respeito aos diferentes, para trabalharmos o combate à homofobia, à LGBTI-fobia, né? É o espaço para a gente fazer prevenção ao abuso sexual ou prevenção à violência sexual infanto-juvenil, né? Então, a educação sexual é um espaço para a gente ajudar nossos adolescentes. Nós temos que ensiná-los a pensar, é o espaço de ensinar a pensar sobre todas as questões ligadas ao relacionamento humano, afetivo sexual, o relacionamento humano afetivo, né? É desenvolver a expressão de sentimentos. Educação sexual é desenvolver a afetividade, a expressão de sentimentos. Isso, então, para colocar de maneira sucinta, já que é uma live, não vou me estender muito. Estender muito, o assunto... Isso, a Valéria me falou hoje, a gente conversando um pouquinho antes da live, né, Vá? Que o Pepeu Gomes e a Baby Consuelo mudaram, fizeram uma versão nova daquela música Ser um homem feminino, não nego o meu lado masculino. E aí ela canta Ser uma mulher masculina, não nego o meu lado feminino. Quer dizer, eles também estão adentrando a uma educação sexual, modificando uma letra que lá atrás, né, talvez fizesse sentido, e que hoje a gente tem que parar e falar, peraí, as coisas têm que entrar no respeito e naquilo que a gente tem, né, de toda essa igualdade de se expressar, que a gente tem que ter esse respeito e essa igualdade, cada um com o seu jeito, né? Mas sim, muito legal, Vá, gostei dessa história aí da música. E a Valéria colocou uma segunda questão, né? Pediu para eu falar o conceito, né? O que significa educação sexual, e tinha uma segunda em sequência, você perguntou... Qual a importância dela, de tê-la na vida das pessoas e na trajetória profissional? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos salientar o seguinte: todos nós tivemos educação sexual e estamos inseridos num processo contínuo de educação sexual, que é quando a gente se permite rever, repensar o que a gente pensava antes, né? Como diz aquela música do Raul Seixas, né? Eu quero ser uma metamorfose ambulante, né? Capaz de desdizer o que eu disse antes, né? Então a gente está continuamente se educando ao longo da vida toda. A educação sexual acontece continuamente na vida da gente. Ninguém pode dizer assim, eu não tive educação sexual. Não é verdade, né? Todos nós, lembra que eu falei há pouco, que só pelo fato do silêncio, né, dos pais não falarem nada, a criança já capta ali uma mensagem negativa. Quando a escola não trata e omite, também ela está passando uma mensagem sobre a educação sexual, sobre a sexualidade, né? Negativa, mas está passando. Então, assim, aí a pergunta desculpa, qual que é mesmo a pergunta, Valéria? Por que é importante, então, a gente ter... Por que é importante? Tá bom, gente. Então, assim, por que é importante? Olha, gente, a gente vem de uma geração que sempre pensava o sexo muito ligado à procriação, né? Isso é histórico. Então, sexo só para procriar. Então, uma negação do prazer. Uma negação do prazer principalmente para a mulher, né? Principalmente para a mulher, para o homem nunca foi. Então, a gente veio dessa época. O comportamento sexual, o sexo em si, sempre esteve muito ligado à procriação, a pecado,
a vergonha, a culpa. Né? Então, assim, é muito importante, porque hoje em dia nós ainda temos muito de passar para as pessoas, assim, das pessoas serem influenciadas por pensamento ainda com noção de pecado, com noção de vergonha, influenciada por tabus. Nós ainda temos mitos, né, muitos mitos que cercam a vida sexual. Por exemplo, a questão da masturbação, uma série de mitos em torno da masturbação. Então, ela é importante, professora Valéria, porque ela vai permitir que cresçam crianças, adolescentes, jovens, superando ao máximo possível esses tabus, esses sentimentos de vergonha, de culpa, de negação da importância do prazer na vida das pessoas. Então, é importante, primeiramente, por isso, porque a gente possa educar pessoas que possam usufruir do prazer sexual da melhor forma possível, né? Trazendo momentos de alegria, de contentamento, de relaxamento, enfim, de afetividade que o sexo pode trazer, né? Então, assim, a importância dele é isso. As crianças ainda têm que fazer para clarear, para entender de maneira simples e natural de onde vêm os bebês, né? É de onde ela veio, é responder, é encontrar resposta para a pergunta mais básica que toda criança se faz, né? Consciente ou inconscientemente, de onde eu vim, como que eu cheguei aqui. Então, a educação sexual, ela deve cumprir esse primeiro papel importante, dizer para a criança de maneira simples, natural, de onde vêm os bebês, né? E lá vocês vão ver no meu canal, e também no meu livro Educação Sexual no Dia a Dia, que eu explico daquela forma gradativa que eu criei, como falei para vocês, de como falar para uma criança de onde vêm os bebês de modo verdadeiro, sincero, né, e didático. E a ideia de sujo, de feio, de vergonha é na cabeça dos adultos. A criança acata assim com naturalidade, com simplicidade, né? Então, assim, a importância dela é isso, para que a gente tenha adultos saudáveis, né? Que o sexo está ligado, a saúde sexual é muito importante na vida das pessoas. Então, por isso é importante que a gente tenha educação sexual. E poderia rolar aí uma série de outras razões da importância, mas eu destaco esses principais pontos. Muito bom. O pessoal tava, um monte de gente falou que não tem essa questão de cor aqui, eles responderam. Então não tem essa coisa mais de rosa para menina e azul para menino, mas não é o que eu vejo na escola. Não é o que eu vejo ainda na escola. Dentro de sala de aula a gente vê ainda muito forte essa questão, né, vinculada ao gênero, né, e à cor. E aí eu lembrei de uma história que eu vou contar. O meu filho, quando tinha 5 anos, a Valéria vai saber, ele quis fazer a festinha do tema da Frozen, que estava na época, na moda, aquele filme da Frozen. E o moço do buffet ficou me olhando com os olhos desse tamanho, porque ele me pediu o tema da Frozen. E aí eu falei para ele assim, tá bom, filho, pode ser, você quer essa? Sim. E o moço assim, meio que ele não sabia o que falar para mim. Como assim? Um menino vai fazer o tema da Frozen, que é um filminho de menina, né, vamos pôr assim. Então, nesse ponto, como a própria professora disse, né, Marineide, a gente educa sexualmente o tempo todo. E naquele momento, o meu filho só queria ter aquela festa daquela personagem que ele achava mais interessante e legal do momento. Ele não estava pensando se era de menina, de menino, se ele ia se relacionar com ABC. Ele só era uma criança vivendo uma experiência lúdica, né? Então, nesse ponto, a gente precisa, como a professora falou aqui, prestar atenção, porque nós estamos educando o tempo todo, em casa, na escola, na sociedade, na mídia nem se fala, né? Eu que o diga que essas músicas maravilhosas que a gente tem o tempo todo aí fazendo, né, essa educação ou deseducação, como diria, né, naquele artigo. Vá, quer comentar mais sobre isso? E a gente vê assim, a Karina contou, o meu filho do dela tem 12, 13 anos de diferença, e eu sofri as mesmas coisas quando ele tinha 6, 7 anos de idade. E, então, passaram-se 12, 13, continua, e hoje, se você pegar
Novamente, crianças, nós estamos ainda nessa ligação do rosa e do azul, né, professora? Continuando um pouquinho mais aqui, quer falar, professora? Pode falar, eu ia fazer uma pergunta ligada a isso, mas pode falar. Não, eu acho que essa questão para pensar, né, os professores discutirem nas escolas, em estudo em grupo, pensar muito assim nessa questão do rosa versus azul, o quanto que a gente precisa ensinar para as nossas crianças que há muitos jeitos de ser mulher e que há muitos jeitos de ser homem, né? E que dividir em duas cores estanques não contribui em nada, né? Para que ambos se respeitem e se conheçam, né? Então, que é importantíssimo discutir sobre isso e acabar com essa divisão, com esse sexismo, né? Porque quando eu falo divido rosa e azul, acaba dividindo também profissão, brincadeira, tudo de um lado e de outro, né? E isso não nos leva a nada. Não. E é importante, professora, não sei se a senhora concorda, dentro dessa educação sexual, é lógico, quando a gente tem a educação sexual, logo teremos isso. As pessoas entenderem as terminologias, o que é sexo, o que é sexualidade, o que é gênero, o que é educação sexual. Porque na sociedade fazem uma panela, joga tudo dentro e vou falar de educação. Não, eu não quero que meu filho aprenda a fazer sexo. Então é importante essa terminologia, cada significado das palavras serem bem esclarecidos para o profissional, para que ele também possa trabalhar essas questões de forma emancipatória. E aí eu faço uma propaganda do meu canal, mais uma vez, que no meu canal eu tenho vídeos em que eu trabalho o conceito de sexo e sexualidade, conceito de gênero, né? Então, para quem às vezes está iniciando nesse campo, talvez o canal ajuda bastante como ponto de partida. No nosso workshop agora, dia 11, nós vamos estar falando um pouquinho disso, um pouquinho desses conceitos, dessas abordagens mais simplistas que a gente tem do senso comum, do conhecimento do senso comum, e trazer um pouco para essa cientificidade. Bem descontraído, com música, né, Karina? Com certeza, afinal de contas, a música, ela talvez eduque ou deseduque, mas ela traz uma informação sobre a nossa sexualidade, e hoje cada vez mais as crianças estão inseridas e às vezes a gente nem percebe, né? Músicas do cotidiano que estão exatamente educando, e no workshop nós vamos estar entrando um pouquinho mais a fundo. E já quero convidar você que chegou agora, vai lá na bio aqui do Criança Batuta, tá? No Linktree, ou entra no site www.unintersãocarlos.com.br/workshop e já faz sua inscrição dia 11/6, das 9 às 17, com certificado aí de 8 horas pela Uninter São Carlos, tá bom? Vai ser um dia especial para a gente entrar mais a fundo nessas questões que a gente está aqui na live tentando também fazer essa conscientização, né? E quem tiver pergunta, pessoal, para a professora aqui para a gente, coloca aí, vamos conversando, porque o importante é a gente trocar, né? Eu falo que live é um bate-papo, é um momento da gente trocar as experiências, ideias, tá? Então deixa seu comentário aí, deixa sua pergunta também. Vamos lá, vamos continuar aí, vá. Vamos lá, pegando esse gancho aí, ó, eu vou pegar, professora, o teu livro Educação Sexual, retomando uma proposta, um desafio. Tá aqui comigo, ó, dá para ver que ele é um guia para mim. Então, uma edição nova dele. Nova. Então preciso de bonito. Nova, porque eu tô com a antiga ainda, olha. Isso, você está com essa é a segunda edição, essa aqui é a terceira. Isso, tenta que adquirir, ó. Que bom, querida. Vou adquirir, então. Aborda, né, a questão da educação sexual como um compromisso da transformação social. Pode falar um pouquinho mais o que seria a educação sexual e essa transformação social? Acho que já estamos trazendo esse questionamento em várias respostas aí dadas. Eu vou citar 2 exemplos de transformação social
vamos dizer assim. O primeiro é de transformação social, que eu observei na minha adolescência para a minha fase adulta. É uma transformação social que a educação sexual pode contribuir. É um exemplo prático que eu vou dar. Quando eu era adolescente, década de 70, então era assim, uma moça que engravidasse, mãe solo, era uma vergonha para a sociedade. Uma vergonha, sobretudo se vivesse em cidades menores, né? E todo mundo sabe, eram mulheres colocadas muitas vezes para fora de casa, né? Por conta de que engravidou, não, enfim. E se casasse mesmo grávida também, era sempre vista com maus olhos, como uma mulher, né? Muito assanhada, vamos dizer assim. E depois, na medida em que eu fui amadurecendo, o tempo foi passando, eu fiquei maravilhada, e até hoje eu acho lindo de ver um rapaz casando-se, por exemplo, com uma moça que é mãe de 1 ou 2 filhos já. Ele às vezes não tem nenhum e casa com uma que já é mãe. Talvez as pessoas olhem isso com a maior, sei lá, simplicidade e naturalidade, mas não, até hoje eu fico feliz de ver. Eu falo, olha que mudança mais linda, né? Um rapaz ou um homem casando-se com uma mulher, mãe solteira na época se falava, né? Então é uma transformação social, gente, tá? Muito importante que aconteceu, né? Que muitas mulheres foram enfrentando, foram fazendo, e os valores foram mudando em torno disso. Então a educação sexual precisa contribuir para essas mudanças, percebe? Que estão relacionadas à vida sexual de todas as formas. E eu acredito também que essa mudança, né, é lógico que a gente ainda pega muito, acho que às vezes ainda tem esses termos, né, mãe solteira, uma coisa meio pejorativa, mas o quanto isso abala o emocional dessa pessoa, né? Às vezes ela para de viver ou fazer coisas que ela fazia antes porque rotularam. Então, imagina na época, né, sei lá, há 30 anos atrás e agora, né? Tá. Então, veja, a transformação social significa também isso, sabe, do que você falou agora, Karina, dos jovens saberem identificar algo que vem para ferir as pessoas, para magoar, como no caso, né, chamar de mãe solteira e ter aí uma visão pejorativa. Então, os adolescentes têm que identificar isso como sendo negativo e que precisa ser melhorado, e que precisa ser mudado, né? Outra mudança de transformação social belíssima que aconteceu, e ainda não está 100% aceita por toda a sociedade, mas é a possibilidade de direito ao prazer das meninas, das moças, não só dos meninos. É uma transformação social que deu um salto belíssimo, belíssimo, né? Mas que ainda tem muito que se trabalhar nesse sentido, porque ainda continua se pensando que o menino tem mais direito do que a menina. Muitas famílias dão mais cordinha para os filhos do que para as filhas, nesse sentido de vivenciar o prazer sexual. Outra mudança importante social por exemplo, com relação à imagem da mulher prostituta, né, sempre tão desmerecida, e que a gente vê hoje podendo ser encarada de forma também respeitosa, positiva, como uma profissão, né, como outra qualquer, porque deve ter seus direitos na justiça, no direito, nos direitos civis, né, como direitos humanos, todos os seus direitos. Então, assim, é outra mudança, você entendeu? E que é educando as nossas crianças que a gente vai buscando essas transformações. Então, eu dei exemplos práticos. Agora, sim, as transformações sociais que a educação pode contribuir, a educação sexual, suprimir, ajudar a combater discriminações, discriminação com relação à prostituta, com relação ao homossexual, com relação a transexuais, certo? Depois também, quem sabe, todas as formas de discriminação, de homofobia, transformar isso para relações mais positivas, né? Também poder encarar, por exemplo, que meninos podem usar roupas que desejam, se vestir, usar brincos, tudo isso são transformações. Então, são transformações importantes, transformações sociais importantes, que a educação sexual pode contribuir, ajudar a diminuir o número de violência sexual infanto-juvenil.
diminuir o número de estupros, né, o índice de estupros, e o índice de estupros a gente pode conseguir educando os meninos e meninas desde pequeno para entender que o outro precisa consentir para eu ter relação com ele, né? O consentimento é importante. Então, nós precisamos educar nesse sentido. São transformações sociais, e a educação sexual, gente, ela tem esse poder de mexer com a vida, trazendo mais qualidade, mais saúde, né, para todas as pessoas, né? Hoje a gente vê outra transformação social também bonita, encarar as pessoas idosas também como tendo direito ao prazer, né? É algo bonito que a gente vê, que antes a gente só ouvia algumas piadas e nada mais, né? Então, esse é o caminho, Valéria, sabe? Das transformações sociais, que é tudo que o jovem conseguir perceber, opa, isso precisa ser melhorado, isso não está bom, vamos questionar, vamos conversar, vamos debater e vamos ver o que a gente melhora, né? Nossa, essa questão do idoso, eu lembrei do trabalho do Alex, que foi um amigo de mestrado. Ele trabalhou, e aí a gente cantava sempre a música do Sapato Velho. Ele falava que para ele era tudo a ver, né? Como que é? Aquela parte. Você lembra? Não, aquela parte, né? Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda assim, se você quiser. Ah, que legal, né? Você me calça que muito bom mesmo. Dos seus pés. Gente, eu vou dar só aqui, ó, para falar oi para Fátima, que vai estar com a gente, né? Fátima Gonini vai estar com a gente aí mais para frente aí nas nossas lives. Não é essa semana, mas muito obrigado por estar aqui. Tem um monte de gente aí da Unesp que eu vi também, pessoal que fez aí mestrado, doutorado, que a gente se conheceu, os alunos da Uninter, alunos do Criança Batuta, do Professor Mão na Massa, alunos, né, dos workshops aí da gente. Muito obrigado por esse momento, né? Pela presença. Com certeza o pessoal que segue também, a professora tá aí chegando. Então a gente está aqui, o Criança Batuta, o intuito é levar a educação com a música para todo mundo que realmente trabalha com crianças, mas ele ampliou, né, os horizontes, porque quando a gente fala de educação sexual, a gente tem, como a professora disse, que trabalhar desde a infância, e esse é um outro ponto que a gente está abrindo aqui nesse canal, né, Vá? E através da interdisciplinaridade, porque educação sexual se faz através da interdisciplinaridade, ela precisa estar dentro desse contexto, né, professora? Sim. Tem alguma pergunta, Cá? Alguém colocou alguma coisa? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para a professora agora, direto aqui, já comenta aí, né? Que a gente está para finalizar essa live, porque live é gostoso, mas ela também tem que ser um pouco mais rápida, né? E aí eu já quero lembrar o pessoal, quem ainda não se inscreveu no nosso workshop, que é pela Uninter São Carlos, serão 8 horas aí de certificado, então vai ser das 9 às 17, no dia 11/6, é um sabadão, né? E a gente tem que, para isso, precisa se inscrever. Então entra aí na bio aqui do Criança Batuta, já tem lá no Linktree, você se inscreve, ou no site da Uninter São Carlos, que é www.unintersãocarlos.com.br/workshop. E amanhã nós teremos uma live na Reúne, dentro do portal da Uninter. Então, quem quiser se inscrever, é aberto, né? Mas tem que fazer essa inscrição. Só mandar um direct aqui pra gente. Eu vou tentar também mandar aí nas redes sociais, nos posts, o link para vocês participarem. Ó, a Natália falou que fez uma observação da filha dela. Deixa eu voltar aos comentários, a gente vai passando. E às vezes a gente se perde, né, um pouquinho aqui, até porque eu estava bem concentrada na professora. Ela falou da filhinha dela, ela está com 3 anos, professora, e ela às vezes está um pouquinho ansiosa, agitada, com aquela energia, né, forte, e aí ela fica lá friccionando, né, a vulva, não é a pepeca, é a vulva ali na almofada. Vamos dar nomes, né? A gente tem essa mania de falar pepeca. Outro dia, professora, teve uma aluna minha que falou assim: ô tia, você sabe
que as partes íntimas da menina chama perereca. Eu não dei conta, né? Porque eu tinha colocado a música do sapo, ela lembrou da perereca, olha só. Então, a gente tem que dar nome, gente, é vulva. Então, a filhinha da Natália tá com 3 aninhos e tá com essa questão de ficar friccionando ali, né? Gostosinho, mexendo ali na almofada. Vamos falar um pouquinho para ela. Tá tudo certo, professora, sobre isso? Sim, isso mostra que é uma criança saudável, né? Que ela está descobrindo que tocar nessa parte do corpinho é gostoso. E tudo que é gostoso, a gente tende a repetir, né? A repetir tudo que é gostoso. Então, o que a mãe deve fazer nessa hora é fingir de conta que não está vendo e deixar essa criança, se não tiver, obviamente, visita. Lógico que se tiver visita, você vai tentar distrair essa criança para levar, fazer alguma coisa, né? Mas tem mais é que fingir, fazer de conta que não viu, não vai fazer mal algum, isso não vai atrapalhar a vida dessa criança, pelo contrário, é um treinamento, um simples treinamento já para a vida adulta. Ela está descobrindo, está conhecendo o seu corpinho. Na medida em que ela vai crescendo um pouco, a gente pode dizer, olha, sabe aquela hora que você estava colocando a mão na sua vulva, ou usar apelido também, eu acho que em casa a mãe também pode usar apelido. Olha, é gostoso, todo mundo faz, até gente grande, mas isso a gente faz numa hora que não tem outras pessoas perto, numa hora que a gente está no banheiro, aí a gente vai devagarzinho ensinando com delicadeza a questão da privação. E muito cuidado a mãe para não olhar a hora que vê a criança fazendo isso, só nos olhos, ela não falou nada, mas só no olhar ela passa uma mensagem para a criança, meu Deus, o que está acontecendo? Então, tomar muito cuidado com o comportamento não verbal, que você vai passar mensagens negativas. Então, saia de perto, deixa a criança, sabe, ter direito ao prazer sexual. Para a criança, é poder se tocar, porque é só adulto que tem relação sexual, jovens, né? Adolescentes, mas uma criança, qual a possibilidade de prazer? É o se tocar, tá? Então, que bom que ela faz isso, ela ainda não tem noção de que deve ser feito na privacidade, tá? O Dejailson está agradecendo aqui, assunto e pessoas lindas, obrigado, muito obrigado, Dejailson. Muito bom. Então, eu gostaria de fazer uma observação, porque o tema que nós temos hoje para a live é educação sexual, desafios em sala de aula, né? Então, eu fiquei pensando muito hoje, assim, qual é o maior desafio hoje, depois da volta de uma pandemia, que as crianças sentiram o que é não estar presente com os amigos, né? Eu acho que o maior desafio hoje, tentando destacar o mais importante, o maior desafio hoje é as professoras e professores conseguirem desenvolver com essas crianças que estão retornando, que ficaram distantes dos coleguinhas. O maior desafio é aproximá-los maior, fazer das situações de aprendizado possibilidades de colocá-los em pequenos grupos, debatendo, trocando ideia, um aprendendo a respeitar a opinião do outro, em pequenos grupos. Depois pode abrir um grupão para debater algum assunto importante, muito bom se ele for ligado às questões da vida, às questões da sexualidade, melhor ainda. Mas, enfim, é o propiciar debates em sala de aula para os nossos alunos, colocá-los para conversar em pequenos grupos, em grupo maior, e a maior estratégia, a estratégia mais importante na educação sexual é essa. E nada como dar esse gás depois da volta da pandemia e do ensino agora presencial. É verdade, a gente vê até a autoestima deles, né? Mudou totalmente, voltando, né? Saindo do pijamão lá de frente do computador, porque ninguém aguenta mais isso. Não tem jeito, né? E também eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus livros, dos seus projetos, né? Como que já falou aí do YouTube, tem aqui o perfil também do Instagram e as palestras, né? Podem contratar, né? Então fala um pouquinho aí dos livros, dos seus projetos atuais para o pessoal também que está aqui vendo a gente, professora. Olha, gente, eu tenho 4 livros já publicados, né? Alguns que eu fui organizadora ou co-organizadora, mas eu tenho 4 principais livros publicados, que é o Educação Sexual Retomando uma Proposta, um Desafio, que é resultado da minha dissertação de mestrado.
O Formação de Educadores, adiar não é mais possível, resultado da minha tese. O Educação Sexual no Dia a Dia, é bastante didático, no linguajar bastante acessível, com muitos exemplos práticos. Ele é resultado de um projeto de pesquisa e de meu trabalho de extensão com formação de professores, onde eu fui coletando os exemplos do dia a dia que os professores relatavam no nosso grupo, que tinha acontecido nas escolas. E depois um quarto livro, chamado Educação Sexual, Saberes Essenciais para quem Educa. Este é pela editora CRV, os outros 3 são da editora da UEL. Aliás, no meu canal eu tenho uma série em que eu apresento cada um desses livros e eu falo em que ele consiste, tá? E agora eu estou trabalhando na escrita do meu livro sobre aborto. Eu entrevistei 10 mulheres que decidiram interromper a gravidez. E a interrupção voluntária da gravidez. IVG é hoje o sinônimo para aborto, né? E entrevistei 10 mulheres, entrevistas riquíssimas, muito importante para a gente pensar um assunto. Sempre é importante a gente ouvir as pessoas que viveram aquilo, né? Você vai discutir aborto, vai falar, mas deixa eu ver quem fez, como é que foi, o que foi isso, né? A nossa poetisa paranaense, já falecida, Helena Collodi, tem um poeminha curto que diz assim: que sabem do sol os morcegos e as corujas são filhos da noite. Quer dizer, nós não sabemos da vida nada de prostituição porque nós não vivemos na pele, nós não sabemos sobre o aborto porque nós não vivemos na pele, nós somos da noite, né? Da noite no sentido de que não vivemos aquela realidade. Enfim, agora estou escrevendo esse meu livro, que também vai trazer muitas falas, muitas opiniões de pessoas que responderam a uma pesquisa, um tipo survey que eu fiz sobre qual que é o posicionamento da pessoa em relação a essa questão, e que tem posicionamentos excelentes e que eles vão enriquecer e ilustrar também esse livro, Alinhavar. Então, eu estou trabalhando nesse momento com este livro, além de atender pedidos de lives, de palestras para professores. Isso tem feito muito aqui, já que online a gente pode fazer, né? Então é isso. Continua. E já fica o nosso convite, então. Hoje a gente vai fazer a segunda live, hein, professora? Só para falar de aborto, né? Eu acredito que é um tema específico, né, que a gente pode trazer para uma próxima live. O jornal O Globo. O jornal O Globo trouxe um resultado de levantamento com as mulheres no Congresso, né, deputadas e senadores do nosso Congresso, que são em 88, e 66 participaram do questionamento que o Globo fez sobre a legalização do aborto. 72% das mulheres deputadas e senadoras que responderam, 72% é contrária à legalização. E apenas 13 mulheres disseram que sim, que são a favor da legalização. Então, assim, como que nós vamos avançar se as profissionais, se as mulheres que estão lá estão pensando desta forma, né? E no grupo dos homens é por aí até pior, né? Mas, olha só, né? Aí, então de essa matéria do Globo, eu acabei de escrever um texto para ser publicado na Folha de Londrina sobre essa questão do achado da Globo, né, desse resultado. E aí eu vou pôr, depois que sair na Folha de Londrina, eu ponho no meu Face, aí aqui no Insta, para as pessoas lerem essa... É uma matéria curta, né? Texto para jornal. Tá? A gente vai ficar de olho aí para ver, sim. Muito obrigada. Vamos convidar... Pessoal, fala, Vá, desculpa. Não, convidar mais a professora, ela tem bastante Com certeza, já vai estar aí, ó. Já tem... E aí eu gosto muito da parte que a professora fala, né, do estado da arte, que é importante a gente saber o que já foi feito para fazer e preencher as lacunas existentes em relação ao conteúdo. Então, vai ter bastante coisa. Com certeza. E assim, parece que não, gente, mas já são 9h05. Sim, passou. Quando é bom, faz assim. Passou muito rápido, né? E eu quero, assim, agradecer
muito, mas muito, professora, por ter aceito esse convite, doar o seu tempo, o seu conhecimento para a gente, para as pessoas que vão estar aqui, né, com a gente agora e também gravado, né, que passa a live e continua. E já convidar o pessoal que chegou depois para o nosso workshop, que vai ser sobre educação sexual, sexualidade e música. Então é uma teia aí de significados de coisas para a gente entender, pela Uninter São Carlos, no dia 11/6, das 9 às 17. Gente, tem que se inscrever, é só entrar aí na bio, que você já fica por dentro, ou no site da Uninter São Carlos, que é unintersaocarlos.com.br/workshop. Vá, quer fechar? Quer, né, deixar as últimas palavras aí para a professora? Gratidão eterna, professora Marineide. Foi um prazer, foi uma honra. Não me canso de ouvir os seus ensinamentos. E, assim, grata mesmo por ter aceitado o convite de estar aqui conosco nessa trajetória. Muito obrigada. Obrigada, agradeço as pessoas que se dispuseram a participar, né, entrar na live conosco aqui, como ouvintes e participantes. Agradeço a oportunidade. Vamos continuar. A educação sexual precisa de pessoas que acreditem nela e que realmente façam com que ela aconteça nas escolas e nas famílias. É isso aí. Diz tudo. Pessoal, ó, muito obrigada. Beijo. Deus abençoe. E amanhã no Reúne, quinta-feira aqui, também com um convidado para a gente falar mais sobre esse tema tão importante para a nossa vida. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite.